Podblé, mais uma vez invadindo aqui o podcast, o melhor podcast do Brasil, o que tem maior audiência, onde vem as figuras mais inusitadas, as mais importantes e as de grande relevância no candomblé. E como a gente sabe, né, a gente vai trazer só pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente respeita. Hoje o convidado, meu convidado do podcast e do Podblé é o Mobá Sidney. Não precisa de currículo, eu volto a dizer, né? Se está aqui no Podblé, não precisa de currículo. Não tem que apresentar currículo. Quem não conhece o Mobá Sidney não conhece a história do candomblé também de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Sua bênção. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês. A gente não sabe qual é a hora que o povo vai estar vendo. Com certeza. E Xangô nos abençoe e benção. Meu pai te abençoe a bênção. Exu é seu amigo, né? Seu companheiro. Axé. Exu mora contigo, sempre. Irmão, o Podblé é um patrocínio aqui da Pilão de Ouro, nosso amigo Samuel, do Axé do Fernando, tá? Da doutor José Pimenta, lá de Osasco, do Eduardo, e da Casa São Jorge, da Bruna, lá de Itaquera, e da Onira Calçado. E tá aqui, ó. Inclusive você tá sabendo aí no sapato da Onira, né? A gente vai providenciar 35, você veste? Serve. 35. Dizem que ele ditado que pé de pobre não tem tamanho, já calçou um sapato mais apertado. Muito desde criança, né? Eu já vim de uma família pobre. Isso aí era. O sapato vinha vindo até chegar no pé, já tinha os 4 buracos. Não tem problema. Eu sempre pensei isso, eu quero é sair. Pronto, me dá aqui que eu tô vestindo. Você toma uma Novalgina, enfia o pé pra dentro assim e sai. Acabou. É uma beleza. Mobá Sidney. Bom, conta um pouco pra gente, Mobá. Essa coisa da sua iniciação, de ser Mobá, de tomar um posto com o nosso pai, de ter te escolhido. A gente sabe, eu sei, pelo menos o povo da família, da sua ligação intrínseca com o Tata, e de estar sempre com ele, acompanhar, levar ele nos lugares. E como é que isso caiu na sua cabeça? Estava preparado para ser Mobá? Bom, primeiramente não foi o Tata que me deu esse posto. Sim, lógico. Foi o Xangô, né? Lógico. E foi no dia que a Luizinha recebeu o posto e a Gui. Elas receberam o posto, aí Xangô. Se alguém estava lá e lembra, não sei, né? Porque o pessoal normalmente esquece rápido das coisas. Xangô chegou e mandou que eu fizesse uma faixa para mim de Mobá Xangô. E na época, né, que a gente, lá na roça não tinha muito negócio de posto não, né? Até tinha, mas não tinha esse negócio de posto, alguns tinham postos e outros não, porque o pai de santo sempre dizia, qual é meu posto? Você é tudo. Tem que tocar tabaco, tem que lavar a louça, tem que varrer o chão, tem que carpir. Então você tem que ser participativo. Né? E eu acho que toda casa de candomblé é isso. Agora, posto, é independente do que vem na sua faixa, o que vem, que até o orixá traz para você, é de menos. Você pode receber o posto, por exemplo, de assobar e exercer várias funções dentro da casa. Sim. Né? E Mobá é isso aí. É comunidade, né? É comunidade, é participativo, né? E eu acho que, eu acredito nesse tempo que a gente viu o candomblé, que chegou, foi muito bom para mim, até porque depois que eu tomei esse posto, foi um posto que foi reconhecido no Brasil todo, inclusive na casa do Xumaré, inclusive na Bahia toda, onde eu tenho grandes babalorixá amigos, alguns até que faleceram, e inclusive na África, quando eu soube na África. O Mobá, que faleceu agora há pouco tempo, como você sabe, jogou o Orobô na porta do quarto de Xangô, encoçou, e disse que tinha um Mobá na nossa comitiva. Aí tia Ana, que está viva aí, pai PC, tudo mais, começaram a gritar o meu nome. Foi onde Xangô foi o único que permitiu que eu entrasse dentro do quarto. E eu entrei lá dentro e recebi até um Eduará de presente, que Xangô mandou entregar um Eduará para mim. E o Eduará era branco, né? É o elo de ligação que nós temos com a Irá muito forte. E eu tenho esse Eduará até hoje e tenho ciúme dele, logicamente. Agora, o Mobá Xangô tem várias vertentes aí, o pessoal, uns colocam a gente que é confirmado, outros colocam que é feito de santo, porque eu fiz santo. Né? Raspei, pintei, apanhei, tudo que tem whey, eu fiz parte. Tinha uma grande confusão nas pessoas, né, Mobá, né, Sidney? Porque a gente, quando é iniciado de santo e não dá incorporação imediatamente, ou não dá transe em momento nenhum,
e vai exercendo uma série de funções dentro da casa, porque você faz parte de uma comunidade, você vai, acaba tocando atabaque, acaba fazendo um monte de coisa, as pessoas confundem com essa coisa de ogã confirmado, né? Porque você não tem que também sair dizendo que como foi ou como deve ser a sua coisa. Agora, eu acho que um pouco do candomblé que a gente está vendo aí, eu acredito que hoje o candomblé antigo que a gente viu, ele era muito correto. É tanto que você veja bem, na nossa época, quando a gente saía, a gente tinha um curso de Oloiê. Sim. Né? Até cantigo, Oloiê, Ojo, Oloiê, Awakotorojé, Oloiê, Ojo, Oloiê, Awakotorojé. Quer dizer, então, era uma qualificação diferenciada do que o Ogã confirmado. A do Exu. No momento, na minha opinião, e muita gente pergunta para mim toda hora, que você recebe 7 pinhão, fica deitado no roncol. Não estou desmerecendo os ogãs confirmados. Sem eles também não tem o candomblé. Sim, com certeza. E toma todo esse tipo de axé. Então você não pode ser considerado ogã confirmado. Né? Tanto que alguns ogãs confirmados antigos colocavam a gente de surrão, né, que antigamente chamava. Tem muitas pessoas aí que sabem o que eu estou falando, que a gente chegava em casas grandes, na hora do padeiro tinha que ficar de joelho no chão com a mão na cabeça. Então, e esses ogãs antigos, eu acho que está faltando isso. Dizia pra gente, você não é ogã, você é adoxu, então fica na sua posição. E hoje o candomblé não tem isso, né? Hoje está misturada, o cara sai adoxu, daqui a pouco é ogã, sai ogã, daqui a pouco é adoxu, então, sei lá, cada um sabe o que faz, né? E que é totalmente diferente de um membro de uma comunidade cumprir todas as funções, né? Tapar buraco, né? Vamos dizer assim. Mas acho que o candomblé é isso, né? Porque você vê, o candomblé, na minha opinião, a comunidade, cada casa tem sua comunidade, as pessoas têm que entender que tem que participar para poder aquela casa caminhar. Senão, afunda. Um exemplo, nós estamos citando aqui o exemplo do Batistini, uma casa daquele tamanho. Se o cara chegar lá só para dormir, ou o cara chegar lá só para se hospedar, a casa não vai para frente. Né? Porque se estourar um esgoto, tem que cavar um buraco para botar uma manilha, se tiver um lixo, tem que botar para fora, até botar no seu carro. Você não pode se prender com esses assuntos de carro, esse piloto para levar para uma lixeira. Se a Ialorixá que hoje, nós temos o Ialorixá, ou o Babalorixá na época, que era o Pai Pércio, pedisse para levar um rebote, tinha que levar um irupim, tinha que levar, não que ele obrigava, ele nunca obrigava, mas ele tinha já o esquema certo dele, com o jeito dele, ele sabia influenciar. Né? Agora, se também o cara vai para lá para ficar, não quer gastar gasolina, não quer perder tempo, ou não quer aprender também, porque é isso que vem o aprendizado. Na minha opinião, você só vai aprender alguma coisa se você participar. No dia a dia. E ter disponibilidade um pouco, pelo menos, né, pai? Lógico, isso tem que ter. Se o cara vai para a igreja e também não quer nem esperar a hora da hóstia, fica difícil. Vai ficar sem saber. Tem um momento da hóstia. O padre não pode chegar na abertura da missa e dar hóstia para a pessoa. Irmão, e aí com o nosso pai morrendo, você decidiu seguir outro caminho. Como é que foi isso? Não segui outro caminho. Eu sou batistino, até morrer já falei isso. Na Muito Bahia, bom isso. Na Bahia, o pai PC sabe disso. Eu só segui uma trajetória porque é uma história longa, né? Se eu for falar tudo aqui, que nem eu estava comentando. Não, faz só uma síntese. Eu estava comentando aqui no anterior, né? Também teve o golpe de Estado, né? O golpe de Estado tem em todo lugar. Então teve o golpe de Estado. Eu não posso comentar, mas teve o golpe de Estado. Então as pessoas acharam melhor que eu afastasse do Batistini do que ficar lá e ponderasse com algumas coisas. Porque eu convivi com o Pai Pércio e eu sei que o Pai Pércio fazia ou não fazia. Essa história, eu estava para fazer assim, para mim às vezes não pega não. Eu quero que prova quanto que ele fez. Vai ter que provar para mim, porque eu sou chato, sou de Xangô, sou de Ogodô, Salubá, sei conheço o meu santo, porque foi explicado para mim, né? Meu santo não tem nada a ver com Iemanjá, meu santo tem a ver com Nambucu, com Nanã. Então se a pessoa for fazer uma matança, ou uma obrigação, que estiver fora do banco do Pai Pércio, eu vou perguntar, mas por que está assim? Né? Se for fazer uma xexê,
fora do molde do Pai Pércio, eu vou perguntar o porquê que está assim. Visto aí que nós tivemos agora há pouco tempo com a xixi do Pai Tonhão, e eu não segui nada da Casa da Chumaria. Por quê? Porque eu sabia que lá era a raiz do Battistini e a raiz do Pai Pércio, e o nosso caminho lá não era botar o Axixê como a Casa da Chumaria. Logo em seguida faleceu, agora depois de um ano, uma filha do Pai PC, e o Pai PC pediu para a gente representar. E eu já coloquei o Axixê dos moldes da Casa da Chumaria. Até da forma de começar, a forma de cântico, tudo, que a Casa da Chumaria tem um sistema, que é o sistema da linha 15, a famosa linha 15, lá da Bahia, Elenilton e tantos órgãos antigos da Bahia, eu cantava. Agora, eu também não sou burro de não ter aprendido das duas formas, e as pessoas que estavam comigo. Então a gente sabe ter um jogo de cintura. O Pai Pércio, por ter tomado a obrigação no Organto de 7 anos, e a mãe Rosinha conviveu muito, ele seguiu o Axixê lá de Muritiba, até o aprendizado dele foi esse. Às vezes as pessoas criticam, porque o Pércio não fazia assim, porque ele não sabia no começo. Os primeiros Axixê da roça, que eu até participei, quem orientava em tudo era a mãe Rosinha. A mãe Vida vinha falava alguma coisa, que as pessoas às vezes falam as coisas sem saber. A mãe Vida começou a vir mais para o Battistini, bem no final agora, já até da saúde dela. Ela vinha muito, explicava muito, tinha muito saber, a hora que eu estou dizendo. Mas quem dava as diretrizes lá no Battistini era a mãe Rosinha. Então, dizer essa história, porque não, e outra coisa, eu acho até que valoriza pouco a presença física dela, né? Que o Battistini nunca colocou uma cuia para a mãe Rosinha. Coloca para todo mundo e não coloca para a mãe Rosinha, sendo que ali o axé que tem ali dentro foi tudo colocado para a mãe Rosinha. Eu te falo todos os santos que tem ali dentro, que Dona Rosinha ou Mãe Rosinha assentou e colocou. Desde o axé de Iroco, tá entendendo? O axé de Iroco veio na mão, entendeu? Pelas mãos dela. Agora, tudo bem que foi Mãe Menininha, que debutou, que falou tal, que gostava muito também da Mãe Rosinha. Então, se minha Mãe Rosinha chamava minha comadre Creuza, então o negócio não podemos desvalorizar essa senhora. É o lugar que era mais embaixo. Né? Então, quando eu fui conversar na Casa da Chumaria, voltando à sua pergunta, Sim. todos sabem que na Bahia, para ter um axixê de uma pessoa, é um pouco difícil. E quando eu conversei com o Pai PC, na época não era meu babalorixá ainda, tenho muito respeito por ele, na época eu já tinha, sentei e conversei com ele. Aí foi feita uma reunião entre ele, Tânia e Elenilton. E até o axixê da mãe Nilzete. O Pai PC, por ser do barco dele, logicamente, vamos dizer assim, pensou muito, né, para poder colocar. Mas ele tinha também que ter autorização das outras pessoas, porque uma casa de candomblé, como nós estamos dizendo aqui, não é feito de uma pessoa só. Sim. Ele é o Loriepé do axé. Mas nós É um conselho. tem que respeitar, na minha opinião, de algumas pessoas, ainda mais que tem cargo na casa. Né? Aí foi chamado o Elenilton, a gente concordou, Tânia já tinha concordado de pronto, aí foi colocado a cuia do Pai Pércio e tudo mais, foi onde eu avisei as pessoas do Battistini que seria também feita a obrigação do Pai Pércio na Bahia. E foi deslocado todo mundo que podia, na época, lá para o Axixê, todos foram comparecer, porque o Pai Pércio também estava recebendo esse axé, que serviu para a ancestralidade dele, logicamente Sim. serve, quanto mais a gente reza, melhor é. Né? Só que esses assuntos assim que a gente tem e tudo mais, a gente não pode se magoar. Eu fiz santo lá, meu Mojuba foi lá, tá entendendo? Meu Irupim, Por quantos anos? 40, 45? 40 e poucos anos, entendeu? Eu não é porque eu estou... outra coisa, não fiquei não. A hora que eu quiser ir no Battistini eu vou. Não tem porta fechada para Não, mim. irmão, a gente fala esse ficou, Sim. né? Porque hoje você faz parte Só se eu morrer, né? É. Mas então, mas eu tenho portas abertas lá. Lógico. Da Baixangô, sabe que eu tenho o Camimô, Aramimô. Entendeu? Eu não tenho ranço com o Battistini nenhum. Até porque todas as baixas que eu tinha que tomar, tomei guia do Pai Pércio, da Mãe Rosinha e tudo mais. Eu acho que não tem nem idade mais para tomar baixa. E acho que em termos de idade lá na roça, não física,
de santo, nós estamos dizendo, também tem poucas pessoas que podem me chamar a atenção. Tem que me provar que se o Pai Pércio fazia assim ou assado. Né? Se você vai o otitó das coisas, ou o cotitó do negócio, aí vai ter que me provar. Falando assim, não, ele colocava assim. Eu vou falar, não era assim não. Eu vi ele fazer várias coisas, acompanhei muitos axixê, das pessoas duras principalmente, né? Porque o Pai Pércio tinha uma visão à frente do nosso tempo. Todos mereciam axixê. Se axixê é a nossa missa, todos merecem. Se morreu de gripe, se morreu de AIDS, se morreu atropelado, se matou, tem várias formas de fazer, né? Se a pessoa morreu de depressão, morreu de câncer, mas todos foram para o entular, todos passaram de uma vida para outra. Então, para ele ter um renascimento próprio, a gente fazia xixi lá, nem que fosse de um dia, nem que fosse de 3. E na época eu tinha loja, ele ligava para mim, eu levava todos os produtos com a maior alegria, né? Levava desde o aguidal até a comida, e sempre na roça teve muita comida, que não é exagerado, mas balaio, essas coisas, a gente sempre levou bicho para poder fazer para os irmãos. Alguns, pode ser até que não tiveram, né? Mas eu acho muito pouco as pessoas que fizeram o santo, ou obrigação do Battistini, que não tiveram arriado, na época do Pai Pércio, estou dizendo, que não tiveram arriado uma cuia, que não tiveram arriado lá uma obrigação. Acho que a única que não teve foi a Mãozinha. E isso também me deixou chateado. Bom, Tata foi seu grande mestre, o mestre de nós todos, né, irmão? Com certeza. Foi o grande mestre. Bom, aí você chegou na casa do Oxumaré, Até eu coloquei. mas não deixa de ser Battistini, eu vou corrigir antes que você me corrija, Opa, lógico. né? Chegou na casa do Oxumaré. Aliás, eu vou até reformular o que você está falando. O Battistini não deixa de ser o Xumaré. Também. Sabe por quê? Porque o Pai Pércio fez santo lá. Sim, sim, né? sim. Então, porque quando a gente fala isso na Bahia, fica pejorativo. Né? Então, na verdade, o Battistini é o Xumaré, o Battistini é Muritiba, e o Battistini é Gantuá. Então, nós, que conhecemos um pouco a história do Pai Pércio, desde a Vila Paiva, desde quando ele morava debaixo do porão e levava pinicada de urina na cabeça, temos que saber respeitar essas 3 casas-mãe que acolheram, que ele fez santo e teve aprendizado. Agora, que ele era um avião, um Boeing do maior que você imaginar, Um jato. do melhor tipo, ele procurava aprender, ele estudava, ele lia, ele anotava tudo. Isso era dele, a inteligência dele. O Pai Pércio, eu costumo dizer, ele dormia de madrugada com candomblé, acordava de manhã com café candomblé, o almoço era candomblé, à noite era candomblé. E a gente que gostava acompanhava, porque aprendia junto, com certeza. Com certeza, né? Mas aí chegou lá, foi muito bem recebido pelo tio PC. Sempre foi. Hoje faz parte do conselho lá do Casa dos Maré. Veja bem, a gente não pode falar que faz parte do conselho. Você sabe que a casa de candomblé é isso. Tem o Oloriebé, tem a pessoa. Sim. Seria Isso é conselho com quem quiser. Não fica ligando, pode continuar. Isso aí Se a pessoa, acredito eu, isso é em qualquer caso, se você for para cá, se você for para lá, o pai de santo acordar com o filar ao contrário, aí o primeiro que vem na frente toma às vezes uma rabanada, isso aconteceu com o Pai Pércio, qualquer um. Às vezes toma uma rabanada que você não está nem entendendo, você fala, puta, mas ontem estava tudo bem, hoje ele já não está bem. faz Porque parte. também nós temos que pensar, e quem tem casa de candomblé sabe disso. Se sua casa é pequenininha, que não existe axé pequeno, não estou falando de axé pequeno, Sim. e nem axé grande. Qualquer casa é um grande axé. Mas, por exemplo, se a sua casa é pequenininha, que tem só 2, 3 bicos de luz, você paga a luz. Se você tem um bujão de gás, você paga. Imagina uma casa de candomblé, que você às vezes tem 3, 4 mil pessoas dentro. É o banheiro que entope, é o esgoto que quebra, Tudo é a acontece. luz que corta. E isso tudo recai nas costas do Babalorixá. E o pai, o senhor Silvanilton, vamos colocar ele na pessoa física, não foge disso. Tem dia que quando ele acorda às 6 horas da manhã, 7 horas, já tem 10 pepinos para ele resolver. Na prefeitura, no estado, fora a entrevista que tem que dar, tem que estar com sorriso, é o governador, é o prefeito que quer falar com ele,
E vocês sabem muito bem que essas pessoas, às vezes, não marcam horário, né? Já, quem está aí no portão? É o prefeito de Salvador, quer falar com o senhor. Quer dizer, a gente tem 10 pessoas para jogar bolsa, e aí? Né? Então, a pessoa que é dono de uma casa, às vezes ele tem muitas obrigações nas costas. E às vezes as pessoas de confiança dele tomam uma baixa, a famosa baixa trocada, que eu já tomei muito. Eu tomava baixa trocada numa casa grande, por causa de bebida. Todo mundo que me conhece sabe que eu não bebo, eu nunca bebi, foi de beber. Tomei uma coisinha dose, se eu tomar uma dose eu fico bêbado, eu tenho que dormir. Eu já nem tomo. Porque o pai Pércio dizia nessa casa que eu bebia, que esse menino bebe demais. E a pessoa me descascava, dizendo que eu bebia, que eu levei bebida e tudo mais. E não era só o pai Pércio, não. O trio Parada Dura, que eu chamo de trio Parada Dura, que é o pai Pércio, mãe Rosinha e a mãe Vida. Ah, esse menino não é fácil. E era mais fácil eu tomar baixa do que eles. Eles até, na época, 60 anos de santo, não o pai Pércio, mas a mãe Vida, a mãe Rosinha, não podia tomar baixa por causa de uma dosezinha. Você foi menino novo de Candomblé, né, Mobá? Eu tive o Candomblé a vida inteira. Minha mãe foi para o Bastinho, conheceu o pai Pércio, ele tinha 14 anos de idade, nem era iniciado. Quem fez o primeiro ebão na minha mãe, que está vivo aí, foi o nosso irmão, o Faleuí, que não era iniciado. Minha mãe foi para amputar a perna, uma moça que era cliente da minha mãe de cabelo, falou para minha mãe, eu tenho um pai de santo, na Vila Pai, na Vila Guilherme, que atende as pessoas, tem um caboclo muito bom, tal, aquele negócio todo. Na época do Aeroíris, minha mãe me pegou pelo braço, eu era pequenininho, e me levou junto com ela, porque meu pai era muito ciumento, né? E meu pai morreu com ciúme do pai Pércio, né? A inimizade deles é mortal. É eterna. Eterna. Pra ver que agora estão até no um aí, estão se dando bem, né? E quando minha mãe chegou lá de muleta, o Sultão das Matas estava em terra, o Sultão das Matas pegava para trás de manhã e só ia embora à noite. Tinha fila de gente para tratar com o seu Sultão. E o Sultão pegou minha mãe e falou que ela tinha que receber o caboclo dela. Aí minha mãe virou para a Mércia, para essa senhora, e falou assim, Mércia, você me trouxe nesse lugar que esse menino fantasiado de índio, que o Sultão botava um saiote de pena e um cocar de pena. Tem até foto lá no Batistinho. E o pai Pércio sempre foi grandão. Aí a Mércia falou, não é o rapaz não. Ele é novinho mesmo, mas ele é o caboclo. Ela falou, que caboclo? E daí tá com essa bagunça aí, quero ir embora. Eu vou para o hospital, tal. Nisso o Sultão veio, pegou o bodoque, ele tinha um bodoque, um arco e flecha, e botou na testa da minha mãe, e o caboclo da minha mãe pegou ela. Começou a dançar. Soltou a muleta e começou a dançar. Daí veio a fidelidade da minha mãe para com o Sultão da Mata, a tia Maria, né, e todas as entidades que o pai Pércio não deixava de falar. Seu Tranca-Rua das Almas. Sim. Seu Tranca-Rua está mais comigo, né? Porque eu também não era essa flor que se cheirava, depois que eu fiquei mais velho, e seu Tranca-Rua e cortava minhas asas. Mas a gente corria dentro ali das coisas do axé, sempre junto, fui me iniciar, porque meu pai não aceitou que eu iniciasse pequeno, né? Porque eu não tive ciúme, que ele queria que eu fizesse meu santo pequeno, fui mais velho um pouco, mas fiz meu santo, estou aí na parada até hoje de sucesso. E na verdade, quando a gente foi para fazer santo, fazer essas coisas, a gente não tinha esse negócio de chegar lá e falar, não, vai fazer santo tal dia. Você ficava lá na espera e ficava parado lá, né? Eu fiz o santo depois do barco do Edivaldo, né? Uns 16 anos? Nessa base aí. Fritou muito, Rob? Hã? Você era um jovem de Candomblé que fritava muito? Aprontava demais? Não, nunca fui de aprontar, não. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi de perder consciência. E as mulheradas? A mulher é outro caso, né? É isso aí, você está querendo botar no checkmate. Não. Mas foi checkmate, hein? Eu casei uma vez só. Não, lógico. Mas passeou bastante, curtiu bastante, saia muito com o nosso pai, os Candomblé. Mas você sabe que eu gosto o contrário, hein? O pai Pércio era jogo duro, hein? Não deixava. Não. Saía com ele, tinha que voltar com ele, tinha que sentar do lado dele. Isso até muitos que conheceram o pai Pércio sabem disso.
podia ser o que fosse, se você homem gostasse de mulher, se você homem gostasse de homem, se fosse mulher, não interessa. Foi com ele, tinha que ir com ele, e ele dizia, né? Ah, ele não vem comigo, ele faz o que ele quiser. Ele tem que deixar assim. Na hora que ele falasse, vamos embora, você podia estar com o prato não, você tinha que botar o prato, ou você não quis comer, na hora que era para comer, então agora não tem jeito. Então o Pai Persa tinha as coisas dele, isso era na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, interior, qualquer lugar. Nós tínhamos que seguir uma doutrina com ele. Se não obedecesse, ele não fazia parte do time. Meu pai, quando era mais novo, gostava muito de ir nos candomblé, nas festas dos outros, que quando era convidado e tal. Ou mais novo ele era mais... Não, o Pai Persa... Só ia fazer o que era dele mesmo? Não iria muito, né? Eu iria muito até comigo mesmo, porque eu dirigia, não bebia, não usava droga, ele sabia disso. E ele ligava para mim, um dos primeiros carros que ele teve foi uma Brasília cinza, tinha uma Brasília amarela também, né? Mas eu sempre tive um carrinho velho também, e ele entrava no meu carro, porque ele não gostava de gastar o carro dele, mas botava gasolina, enchia o tanque. E ele sabia que eu dava só na reserva, para ele não ter que empurrar nem nada. Ele também já chegava lá na reserva. Já chegava na reserva, eu não tinha dinheiro. A gente naquela época era quebrado. Duro não, ele era mais duro que o duro. Não, o povo fala que é duro hoje, não sabe o que é dureza. Não sabe o que é dureza, é verdade. Sabe não. É só da época que a gente matava frango de Onã e ia fazer para o almoço. Não, chuta comendo, a gente está feliz, vai comer bem hoje. Eu tinha um amigo do Fone de Exu, que já faleceu também, que ele falava, rapaz, você está dizendo que está bem de vida, ele está comendo comida de ebó, feijão preto, isso, aquilo outro, e ainda está dizendo que está bem de vida. Nós somos comedores de ebó, e é verdade. É verdade. E sempre foi muito bom. E aí nessa caminhada conheceu muita gente, né, Mobá? Muita gente que já se foi, inclusive. Através do Pai Persa. Através do Pai Persa, que já se foi também, né? Muita gente que se foi, muita gente boa, muita gente que nos ensinou. A gente anotava as coisas nas pernas, Mãe Rosinha, depois a gente tirava a dúvida com a Mãe Rosinha, até o Angola mesmo, né, que a gente cantava na época, que agora está mais fácil até para aprender. Na minha opinião está mais fácil, está melhor. O Angola, que era muito fechado, para a gente aprender umas coisas de Angola, era muito difícil. Tinham grandes ícones de Angola vivos na época, então você tinha que saber o que ia cantar, porque para eles barrar. Hoje eu vejo gente falar, porque o candomblé está muito educado, porque eu pegava um velho daquele de angoleiro, vou dar um exemplo do Angola. Se você cantar a sua cantiga, ele queria saber, você está cantando não sei por quê. São Paulo é muito mais casa de Angola do que de Urubá. Na verdade, São Paulo tinha muita casa, era tinha um banda, entendeu? O Angola veio para suprir, porque Angola toca de mão e São Paulo toca de mão, aí era mais fácil da pessoa de Angola do que de Quito. Inclusive, nós sabemos que não tinha nenhum órgão que tocava com Aqui Davi, não existia. Fazer barulho, tocar com Aqui Davi veio depois do Rosa. Paulinho, ali na roça do Pai Persa, tinha uma equipe melhor. Por quê? E também na casa do seu Bobô. Casa do seu Bobô sempre teve bons tocadores. Era na Baixada da casa do Pai Persa. Por quê? E nós tínhamos Dona Leonor, tia Leonor, né? Que era de Xumari, feita na casa do Xumari, que tocava rum esplendoroso. Então ensinou. Ensinava não, ela batia mesmo na gente. A gente tomava ela aqui da avisada, porque ela tocava o rum e ela só fazia assim com aquilo ali. E pegava onde pegasse, pegava no rosto, na perna, e você não tinha direito de reclamar. Você não tinha como reclamar, né? Porque ela era da Bahia, ela estava ensinando, você dava pancada fora. Já. Então isso aí levou Finado Luiz, Obá Carlinhos, aprendeu a puxar bem, Cabelinho, Paulinho. Eu que sempre fui mais assim, o Pai Persa não deixava nem se tocar direito, e corre para lá e corre para cá, também fazia meus barulhos. E aí a gente ia tocar uma tabaca, Edivaldo, né? Finado Edivaldo, que tocava também bem, puxava bem a tabaque. Nós estamos falando aí nos anos 77, 78. Então tinha Leonor, tinha uma equipe, tinha o Carlinhos de Oxum, né? Filho de Sonezinho, irmão do Pai Pércio, de Santo, filho da afinada Mofoda de Iemanjá, que criava Iaú lá na roça. Falei isso até ontem, né? Também. Então o tio Carlinhos tocava muito bem, também nos ensinava muito, ensinou muito, tocou o meu prefuré,
Meu Arolê Comurajô foi ele que tocou. Então, tinha já os bons tocadores. Depois foi aparecendo, quando o Robson começou saiu do Rio de Janeiro, inclusive saiu comigo, né? Que ele veio comigo para São Paulo. E o Robson, o Cláudio e o Joel eles fizeram um trio que era imbatível. Tocavam um atabaque no nível de Vadinho, desse nível, que aí era imbatível. E começaram a ensinar os pessoal de São Paulo a tocar tabaco mais, porque quando vinha o Erenilton, a tia Ana, isso já nós estamos falando dos anos 80 já. não. 70, final de 90. Não. 90. Ele foi para São Paulo em 90. Já. O Robson já tinha tocado muita tabaco aqui. É tanto que um dia que o Erenilton estava fazendo candomblé a Ana, o Robson foi tocar. O Erenilton ficou olhando para, tipo assim, né? Esse cara sabe tocar. Quando ele começou a tocar, aí ele olhou e falou, não tinha aprendido a tocar tabaco com quem? Ele falou, finado Vadinho. Qual Vadinho? Do Gantuá? Ele falou, sim senhor, estou vendo as pancadas, continue aí. Ele tirava mesmo, tirava do tabaco, você podia falar que ia passar vergonha, não podia falar nada disso, saía mesmo do tabaco e não tinha esse xixi-melô que nem fala, né? E o atabaque tomou essa linhagem com Robson e São Paulo, que muitas outras pessoas foram aprendendo a tocar, foram aperfeiçoando também. Paulinho toca muito bem, que é do Batistinho. Sim. Aí depois veio a garotada, né? Que era garoto, né? Hoje são grandes homens aí. Vinícius, foi fazer santo. Os filhos do Zé Carlos, todos fizeram santo na roça. Kiko, ó, presta atenção aí, Kiko, se você vem, hein? Tô aqui, hein? Ele sabe por quê? E tá falando você. Do Kiko. Entendeu? Aí começaram, depois veio o Dudu, o Cagá, fizeram santo também, bem depois, né? Que eram crianças, fizeram santo, tocou tabaco esplendoroso, que melhorou o nível do atabaque em geral. Hoje você não tem mais problema fazer um candomblé. Se você quiser dar um trocado, a pessoa vai. Algumas pessoas acham até que é contra a pessoa dar um trocado pro orgão. Mas o orgão bota gasolina, o orgão desprende também deixar a família. Tem que ajudar. Tem que ajudar para poder a pessoa também deslocar. E você vê, os nossos espaços em São Paulo, e era isso que eu queria falar, é bem diferente de Salvador. Salvador, você sai do Gantuá, você está na Casa da Chumaré. Sai da Casa da Chumaré, você está no Engenho Velho. Então essa rua. Para você, mais longe que seria, em São Gonçalo, no Pofojá. Mas sempre tem um carro, aquele outro que vai, ou um táxi é mais barato. Agora, eu quero ver você sair de Osasco para ir para o Batistinho, duro. É chão. Aí não tem jeito. E aí, daí, com essa história toda, como é que foi a história do Mestres e Maestros? A gente sabe que você teve ali na cabeça da fundação dessa organização. Não, o Mestre Maestro foi... Você já tinha feito a pergunta, eu sou meio... Não. Chamou, hein? Não tinha feito não. Então, É do Mestre e Maestro mesmo. Como é que foi? Como é que nasceu? Como é que foi a ideia? essa ideia foi do Beremi, né? Que agora está na Casa do Chumari também, fez obrigação. E o grupo é um grupo legal, né? É um grupo organizado, teve essa organização. E quando a gente sentou, nós tivemos a ideia de ampliar o grupo. E fizemos a diretoria, fiz um sistema de organização e tal, mas isso prende muito tempo da gente. Nem o Tuberemi, nem a gente, nem muitas pessoas, às vezes tem tempo para poder ficar deslocando, para poder ir, verba, né? Você vê, eu viajei o Brasil todo aí, por minha conta, né? Divulgando o Mestre Maestro, tipo, quando eu te conheci em Uberaba, e tantos outros, né? Lá de um pessoal de Uberaba, e em Minas Gerais toda, foi que a gente, em Brasília e tudo mais, foi quando difundiu bem o Mestre Maestro. Se tivesse, acredito eu, se tivesse tido um apoio, alguma coisa, hoje nós tínhamos candidato a vereador, hoje nós tínhamos candidato a deputado, porque o Mestre Maestro eclodiu para o candomblé. Né? Mas o candomblé, eu acho que não sei se o candomblé não está preparado, se é os orixá que não quer, né? Que tem um apoio. Porque eu acho, antigamente o pessoal achava que a política não acompanhava o candomblé. Hoje eu acho que acompanha. E as mães de santo antiga da Bahia, se você analisar, o Babi, uma menininha, todas eram política. De uma certa forma diferente, mas elas eram políticas. Estavam influenciando de alguma forma. Acabava botando os órgãos, principais postos
da casa, os Obá de Xangô e os Ogãs, eram os políticos da época. Posso beber essa água? A água é sua. Então, você acha que não foi para frente mais, ou melhor, por conta de falta de verba, organização, a cultura do povo não está preparada para isso? É um conjunto, né? É um conjunto disso É um conjunto. tudo. Porque se você pegar. Sem a verba não tem como você viajar. Né? Sem a verba não tem como você manter uma camiseta, uma roupa, manter um almoço, um encontro. Todos os encontros que nós fizemos teve Bancado por vocês gasto, mesmo. foi bancado por nós mesmos. A diretoria bancou tudo, a colaboração de todos que iam lá e fazia o caixa para poder deslocar, para poder ir. Quando nós fomos para Minas Gerais mesmo, lá em Belo Horizonte, né, teve a vaquinha para poder ir nos carros, que furou o ônibus, mas nós fomos mesmo assim. E deu certo, né? Deu certo. Bom, viajava aí o Brasil inteiro, também vendia seus produtos, tinha loja e tal. Parou, não mexe mais com isso. Não, não é que eu parei. A pandemia veio aí também, né? Ficou ruim. Sossegamos o facho um pouco por causa da pandemia. E parar a gente não para, né? Não pode parar porque tem que dar comida para os passarinhos em casa. Não tem jeito. Não tem jeito. Pai Sidney é mambeiro também, né? Quem para com o carro assim, sempre tem alguma coisa. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem um negócio movido, um orobô, de uma roupa, um negócio qualquer, até para pagar a viagem, né? Lógico, tem uma navalha, né? Às vezes o pai santo não tem navalha, não tem o Eduará. Tem muito pai santo que não tem Eduará, então tem que vender, né? Tem que vender. É um fio de conta, um negócio. Já para, já entrega ele na Às hora. vezes, se a gente parar para pensar aqui, hoje tem casa em todo lugar, hoje com a internet, a pessoa vem aqui, liga pro pilão de ouro, a pessoa manda Sim, também, sim, né? sim. Mas alguns anos atrás, você vender um produto, por exemplo, em Anagé, que poucas pessoas conhecem a cidade, né? Fica difícil você chegar lá. E do Ará lá tem de monte, mas às vezes não tinha um ágio, um sum, um efum original, né? Eu sempre fiz questão de vender as coisas original. Então eu tenho muitas pessoas que eu fiz amizade lá, né? Em Vitória da Conquista, e vários locais do Nordeste, que a pessoa comprava porque às vezes não tinha. Às vezes tinha acabado e a pessoa vai fazer uma obrigação e não tem nada. E aí já chegava aquele food truck. É esse. Food truck, sabe o food truck da Macumba? Food truck. Era o do Omar Sidney. Ó, pilão de ouro, Ilha Axé, Doutor Zé Pilintra e a Casa São Jorge de Itaquera, mais a Unida Calçados, que proporcionam esse espaço aqui pra gente estar batendo esse super papo aqui com o Omar Sidney, contando um monte de história, de coisa que muita gente, eu tenho certeza, não sabia, viu, Omar? E a casa? Qual dela? Pra gente chegar no final, a casa que o senhor está construindo, tem a casa pronta lá, agora está em obra, né? Que é uma fortuna. E aí o povo está comprando essa obra na internet, essa novela do Omar Sidney, como é que é? E acaba, né? Ela acaba. Próximos capítulos. Próximos capítulos. Não, o problema é o seguinte, quando eu herdei lá a casa, o pai Pércio, com a sabedoria dele, ele era visionário. Hoje não. Ele falava isso para mim, né? Você vai me dar azar. Quando eu herdei a casa, eu era um barraco. Minha mãe tinha uma filosofia, cuidar de São João falou aí, que a casa não podia botar isso, não podia botar aquilo, não tinha piso, não tinha aquilo. E quando eu herdei, a minha visão de chegou, Já era um palácio. já queria quebrar tudo também e meter dívida. Trabalhava, sempre trabalhei, e fui construindo, fui fazendo as coisas, com dinheiro de depósito, de construir. E o pai peça ao menino, o dinheiro que você está gastando aqui, você comprar sua chácara, tal. E as pequenas árvores que tem no quintal, você vai arrancando para fazer um quarto. Né? Todo é o puxadinho da casa de Candomblé. É infinito. E acabou no final das contas, na minha casa eu não tenho um pé de pau para nada. Eu tirei as árvores tudo e Virou uma floresta de concreto. concreto. Aí há 2 anos atrás eu fiz uma promessa, né? Aliás, eu fiz tanto de promessa, né? Eu fiquei doentado e eu fiz uma promessa para ele, que se eu voltasse a andar normalmente, eu ia plantar um pé de louco para minhas filhas cuidar.
porque a gente sabe que demora muitos anos e tal, aquele negócio todo. Mas eu vou para esse pé de oca aonde? Lá já tem que tirar o barracão. A gente destruiu o bairro todo, lá não tem lugar para nada mais. Aí ofereceu uma pessoa, um rapaz, foi na minha casa até jogar e queria vender uma área. E eu não me interessei, né? Falei, vou fazer alguma coisa para ver se ele vende. E deu no jogo Xangô e Oxum. Eu achei até que o rapaz era de Oxum. Um dos rapazes era de Oxum. Era de Oxum não, até de Oxalá. Mas muito Xangô de Oxum. E eu não entendi o jogo, eu mesmo não entendi o jogo. Às vezes as pessoas estão criticando na internet, mas às vezes você joga. E Xangô dizendo que era para me olhar direito o terreno. Fomos para a Bahia, festa de Xumaré, tal, festa de Xumaré não, festa de Ogum, em março. Aí caiu a pandemia. Eclodiu a pandemia, ninguém sabia de nada. E que vai matar um monte de gente, que vai não sei o quê, e vai todo mundo morrer e tudo mais. Falei, eu melhor pegar o carro e morrer em casa, né? Porque às vezes o enterro é mais fácil. Pegamos o carro, viemos embora. Chegou aqui, deu na minha cabeça de ligar para o rapaz. Aí o rapaz falou, ó, estou vendendo ainda e tal. E eu estava com um pouquinho de dinheiro, fiz a proposta para ele aceitou, compramos o terreno, botei no nome da minha filha de Oxóssi, que é a dofona do barco dos meus filhos, com a Diamara. Sim. Aí começamos. Aí o primeiro pé de planta que eu ganhei, até por mandar um alô pro Wagner, que me deu, foi o pé de louco. Não. Tá ali a promessa. E quem levou foi o Paulinho que jogou. Tá lá a promessa. Aí eu sou meio impressionado com essas coisas, né? Eu respeito muito o santo. Fui lá e plantei o pé de louco. E falei, né, que no momento, eu não sei se você já notou nas minhas fotos lá, se você vem acompanhando, eu sempre tiro foto dele para ver o andamento. Sim. E ele era pequenininho, está crescendo, está crescendo. Já me falaram que ele vai derrubar a casa também, então, mas quando ele derrubar a casa é um problema que a minha Já não vai ser seu mais. vão resolver. Já não vai ser seu mais. Mas está lá o pé de louco devagarzinho, né, e eu estou andando aqui, então eu tenho muita fé com os orixás, né? E cada vez agradecer também de antemão a mão do Pai PC, porque eu tive uma situação difícil, quase morri, e ele fez muito ebó, fez muita coisa, não só ele, como a Casa de Xumaré, todos os orixás, todas as pessoas envolvidas, que se eu for agradecer aqui, vamos fazer um programa só para agradecer, entendeu? Todos os meus irmãos que choraram por mim, tanto do Xumaré, do Batistini e tudo mais, todos que pediram por mim, para mim melhorar, e eu estou aqui. Né? E eu resolvi ficar no mato também por causa da pandemia, porque se eu tomasse outra rebordosa, acho que eu não aguentava. Então eu falei, eu vou ficar lá no mato para poder ver se passa a pandemia. Mas até que a obra está caminhando bem, viu? Tá. A obra está... A nossa ideia era ter comprado o terreno e em 2022 começar a construção. O projeto que eu tinha, eu e Niamara, 2022 a gente começa a construção. Só que graças a Deus, a Xangô, o Baluaí, todos os orixás, Xumaré, que sem a Diamara também, pelo apoio eu não poderia fazer, minhas filhas, né? A gente aperta daqui, aperta dali, paramos com as festas, paramos com alguns gastos, né? Pizza, esse negócio tudo cortou bastante, né? McDonald's, até porque estava tudo fechado também. E ficou um saco de prego, né? E cimento. Cimento, né? Aí a gente pegou e começou a construção, eu comecei a construção, e já está alguma coisa adiantada lá. E espero que na próxima oportunidade que a gente for fazer alguma coisa lá, que vocês estejam presentes lá. Então a gente vai estar junto lá. Tá aqui o Babaés que fica ali sentado me olhando, vocês não estão vendo, mas o Babaés fica ali. Quando ele está fazendo aqui, às vezes eu fico ali também, ele está ali sentado, ele está vestido de laranja, de limão siciliano, ele está lindo. Não é bom mostrar não. Não é bom mostrar não, porque vai ofuscar aqui nossa imagem. Mobá, eu quero te agradecer, meu irmão. Você, meu ebome toda a vida, meu ebome muitas vezes. Mobá de Xangô, do meu sacerdote, meu mais velho, e eu, todo o respeito do mundo, muito obrigado por você ter me ouvido, viu? Ter vindo aí atender a gente aqui nesse podcast. Mas é melhor você vir agora, depois você volta quando a obra estiver melhor e tal, quando já estiver quase inaugurando. Você me tirou na obra, sabe? Tirei
já não faz mais nada. Um abraço na família. Obrigado. Na esposa, porque é sua grande companheira que está contigo aí. É isso aí. Lado a lado, né? E manda um recado aí para essa meninada nova aí, que está envolvido na religião, que curte o podcast, aqui o Podblé, e que te admira também, te acompanha de alguma forma. O povo de hoje é tão diferente do povo de antigamente, né, irmão? Eu acho que não, viu? Para te falar a verdade, eu tenho uma opinião diferenciada, porque hoje está tudo mais fácil. Está mais fácil. O candomblé hoje está mais fácil, só está faltando interesse. Por estar mais fácil. Não, é isso que eu estou te falando, as pessoas são diferentes das pessoas de antigamente, porque nós tínhamos vício da religião. Com a facilidade que tem hoje, se as pessoas fossem apegadas à religiosidade como a gente era tão apegado, essa facilidade também eu acho que afasta um pouco a pessoa de ir lá na casa de candomblé aprender. Eu acho que a referência hoje é família. Sabe por quê? Antigamente, na sua época, na minha, pior, a gente ia para a roça, e se a gente falasse para o Pai Pércio, alterasse a voz para o Pai Pércio, podia até não apanhar dele. Com certeza nós íamos chegar nas nossas casas e nós íamos tomar uma surra. Com certeza. Isso é afinada Maria do DR, é afinada Tia Cabocla, afinada Olívia, né? E o Tonhão, se as filhas dele estivessem lá, e tantos outros que foram os antigos, os Criando pais os filhos na da comunidade. comunidade, porque elas não aceitavam. E hoje, o jovem, né, ele não tem aquele mais respeito para o pai, né, com o pai. Então, o pai de santo é mais um objeto ali que ele pode, a qualquer momento, Desrespeitar. se respeitar. Mas hoje tem muito mais facilidade de você pegar um livro, de estudar. Como eu sempre disse, postei até na internet. O primeiro livro que eu li, falando de Yorubá, foi o Pai Pércio que me deu para me ler. E mandou tirar uma cópia. Yorubá, tal qual se fala. Mestre Didi. Eu nem sabia que era Mestre Didi. Nem tinha noção que era Mestre Didi. Né? Um menino de Osasco, pai santo São Bernardo do Campo. E quem é Mestre Didi? Aí eu fui folheando e vendo que era um dicionário e me interessei. Agora, aí cabe a cada um também aprender. Então o jovem hoje tem facilidade. Se interessou, mas gostava, ou participava, estava na roça, né, irmão? Direto. Como você mesmo fala, a prática leva à perfeição, dia a Com dia. certeza. Pode até não levar à perfeição, mas leva à experiência. Até afiar uma faca. Até afiar uma faca. Né? Porque se você pegar um bicho, para copar o bicho com a faca cega, não vai ser uma imolação. É um sacrifício. Né? Até para você fazer uma obrigação, um produto de quinta, você vai atrapalhar a obrigação. Então, se você hoje em dia conseguir pegar os mais velhos e falar, ó, isso aqui é melhor, isso aqui não presta, não usa que vai te atrapalhar, é mais fácil para você tocar o barco para frente. E quando eu falo assim que o povo era diferente, que a gente aprendia a ouvir mais, né? A gente tinha mais, outro ouvia mais, se abaixava mais para tomar uma benção e aprender a Era tomar uma familiar, palavra. né? É familiar. Porque se eu não abaixasse meu pai dava um murro no isso meu aí. nariz e eu tinha, É isso aí. e eu ia cair. A educação vinha dentro de casa, né? É. Eu digo pra você que a minha mãe, ela era campeã mundial de arremesso de frigideira. De tudo. De tudo. Tivesse da mão. Fazia uma curva, você podia estar aqui, ela tacava a frigideira aqui, passava pela porta da frigideira, dava uma voltinha e pegava na nuca. Minha mãe dizia que era igual a espingarda do Mazzaropi, né? Ela estava virada na curva, quer dizer, ela tinha um pano torto. Pegava, Agora, o que tacasse, o que tinha na mão tacava. Hoje em dia não pode. Hoje em dia, se você falar um pouco mais alto que o Iaú na sua casa, você é processado. Não, até com o filho, né? Com o filho também. O filho, se você chamar a atenção do filho, ele foi à delegacia, você vai preso. Então a educação mudou muito. Eu acho que isso também ajudou um pouco, porque também tinha muita coisa que era uma ignorância exacerbada. Sim. E hoje nós temos algumas coisas também que não tem a repreensão. Que acho que a balança desceu muito para um lado só. Se você pegar, por exemplo, que há anos atrás você não podia nem entrar numa conversa de mais velho, você vê, o candomblé tem muito disso. Então você ia para a roça, você não ia entrar na conversa do Pai Pércio com a Mãe Rosinha. Você ficava do lado escutando, aí onde você ia aprendendo. Aí você ouvia uma cantiga, aí você via a Mãe Rosinha cantar, via o Pai Pércio, aí você saía, eu mesmo. Ia pegar uma canetinha, escrevia. Eu tenho coisa escrita na minha casa lá, que a gente achava que sabia o Yorubá, que, assim, escrito, né? Hoje eu pego e dou risada e falo, meu Deus. Mas era como você entendeu.
Justamente. É a forma que você entendeu. É verdade. Mas eu sinto muita falta dessa coisa não da agressão, mas da coisa do povo ser mais interessado em estar na roça de Candomblé para participar. Né? Hoje o povo quer tomar uma palavra, vai para a internet, vai caçar do pai. Muitas vezes no próprio Batistini, acabava a festa Xangô, festa de algum, como fosse a festa. E muitos presenciaram isso. O papel chegava, todo mundo ia embora, estava todo mundo saindo de sacolinha. Aí o papel do nada lá, ou Xangô mesmo, ou sei lá quem, mandava tocar no já. A pessoa já estava na esquina, assim, com a sacola, voltava com a sacola, com o santo, com tudo. E o candomblé acabava às 5 horas da tarde. Era outro mundo, era outra. Irmão, vou te agradecer. Muito obrigado, como eu disse, foi muito bom. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante aí esse podcast, porque esse foi especial. Foi um patrocínio da Pilão de Ouro, da Eleaxé, Dr. José Pilinta lá de Osasco, um abraço para o Eduardo, Casa São Jorge, para a Bruna lá de Itaquera, e a Onira, que te veste dos pés à cabeça. A Onira agora tem óculos, a Onira tem relógio, a Onira tem sandália, a Onira tem mule, tem babucha. Olha, daqui a pouco a Onira está vendendo até casa, viu? Você não pode perder. Mandar um beijo já pro Zé Pilinta, que é da minha área lá. Aí, tá vendo? O Zé Pilinta lá da sua área, lá no Osasco. Meu pessoal, todo mundo compra dele lá. Aí, tá vendo aí? Já sabe, procura lá no Osasco, lá o Eduardo. Eduardo. Eduardo, que é o cara lá. Diz que o Babá Sidney mandou que ele vai dar um desconto lá de 1%, ou seja, tchau, tchau. Tchau, tchau.